Oi, gente, mais uma Estação Bem Viver e a gente já chega aqui com um cenário diferente, né, Gabriel? Bem diferente, né? Da última vez que nós estivemos juntos aqui no estúdio. Verdade. Bom, eu sou o Gabriele Gentil e tô aqui com o meu amigo. Gabriel Machado. E hoje a gente tá com um episódio muito especial em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, né? E para isso a gente recebe aqui o Cildo Ri, que é um estilista indígena, e a gente vai bater um papo sobre a arte e a cultura indígena como ferramenta de resistência. Oi, pessoal, gente, Gabi e Gabriel, então, obrigado pelo convite, né? Sou o Cildo Ri. Eu venho do Alto Rio Negro, especialmente da calha ou o afluente Rio Valpés, na qual perpassa pelo Brasil e Colômbia. Eu sou indígena do povo Piratapuia, né? Meu povo, então, está em esses dois países. E eu falo a língua tucano, português, inglês e espanhol um pouco também, tenho vivenciado nesse lugar. E conhecido nesse mundo não indígena, e hoje trabalhando com moda, né, tenho comunicado para o mundo, né, a questão sobre o futurismo indígena, sobre a questão da alta artesania e também pesquisa de inovação por meio de novos materiais para moda, né? Então, tem sido um momento muito, muito legal de compartilhar com as pessoas não indígenas especificamente, de mostrar, né, que nós, povos indígenas, não estagnamos aqui no passado, né? Muito pelo contrário, estamos andando e acompanhando o espírito do tempo, né? Então, esse é o Senhor do Rio, né? Sou eu e, enfim, né? Tenho contado minha história por meio da moda nesses 5 anos. Acho interessante você ter falado a questão do tempo, 5 anos, porque a gente queria saber exatamente isso, né? Quando que você começou? Qual foi o primeiro passo que você deu nesse segmento da moda? Sim, primeiramente, né, eu nasci numa comunidade indígena lá no Médio Valpés, aí depois eu saí para outra escola no ensino fundamental, porque a escola da minha comunidade fechou. Depois eu mudei novamente para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade mais indígena do Brasil, né? Então morei lá 3 anos. Depois eu fiz faculdade aqui em Manaus durante 4 anos, administração, e volto para trabalhar com saúde indígena até que eu decido assim dizer, olha, uma coisa que eu sempre gostei foi moda, só que numa perspectiva ainda muito limitada, né, do que a gente entende de moda, aquela coisa glamour, revista. E eu decido mudar para São Paulo. Eu mudo para São Paulo em 2018 e trabalho normal na minha formação em administração, enfim. E até que em 2020 eu decido realmente começar a minha jornada dentro da moda, em meio à pandemia, né? Em meio ao processo da necessidade de contar nossas histórias enquanto pessoas indígenas, eu começo a ver a moda como uma ferramenta mesmo de comunicação e de criar novos signos, né? Então, e em paralelo também entro dentro de uma escola chamada Escola Técnica de São Paulo, que é uma escola pública, no curso de modelagem de vestuário, com muitos professores bons, inclusive. Fiz o curso, não terminei devido à pandemia, porque moda é prática, né? A máquina de costura, é Sim. mulagem, é tecido, é textura. Infelizmente, não terminei. Eu fiz 2 semestres. Com o pouco que eu aprendi, eu comecei a construir a Seu do Rio Studio em novembro de 2020, né? Mas a minha decisão mesmo de sair da empresa onde eu estava foi em abril de 2020. Então, nesse mês de abril, praticamente ontem, inclusive, eu completei 5 anos trabalhando diretamente com a Seu do Rio Studio, com a moda, assim, de forma muito corajosa e autônoma, né? E tem dado muitos resultados nesse decorrer dessa jornada, e eu sou muito feliz. E a moda também é a minha única fonte de renda e, consequentemente, de todas as pessoas que trabalham comigo também. A pandemia, ela teve algum papel ali porque, né, muita gente, por conta do isolamento, por conta, né, Sim. de toda, né, a gente começou a reavaliar várias coisas, né, várias ações, várias decisões sobre as nossas vidas. Ela teve ali algum papel na sua decisão? Teve bastante, porque a pandemia foi um momento que nós perdemos muitos anciões, né, enquanto pessoas indígenas, assim, e nesse período eu perdi uma pessoa muito específica, que foi meu tio, e ele partiu, né, por causa da pandemia, e era um tio que eu sempre quis encontrar, né, o tio Laureano, quis sempre encontrar para fazer essa troca sobre meu povo Piratapuia. Então sempre eu desencontro nessas viagens que eu fazia de São Paulo para São Gabriel da Cachoeira. E quando ele partiu foi algo como se tivesse tirado de mim, sabe? Ou partido antes mesmo que eu pudesse aprender algo sobre meu povo e mais ainda sobre o meu povo, e a partir disso eu começo a refletir, né, como é que eu vou contar na história do meu povo, do meu território do Alto Rio Negro, por meio da moda, né? Então a moda ela acaba ganhando um novo significado para além dessa corrida, inclusive, de capa de revista, de semana de moda, enfim, tudo que a gente conhece do que a moda tradicional. Inclusive foi algo muito assim interessante dentro da minha carreira, quando eu decidi escolher começar na pandemia, foi para além também de entender que
quem me abraçou nesse primeiro momento da minha carreira não foram revistas tradicionais de moda, mas sim revistas de impactos socioambientais que trabalham dentro da Amazônia. Então, é algo que eu sou muito grato, assim, por ter feito um início muito diferente do que se espera de um designer de moda. Uhum. E aí você fala sobre futurismo indígena, esse termo Isso. correto? Conta pra gente o que é isso, do que se trata, em que momento que você trouxe para sua moda, como Sim. funciona. O futurismo indígena amazônico, ele vem do futurismo indígena em si, né? Inclusive, é uma pesquisa feita pela Grace Dillon, né? Que é uma parente indígena lá dos Estados Unidos. É um pensamento que fala sobre circularidade, né? Como é que o passado, o presente e o futuro, elas circulam, né? No tempo espiralar. E como nós, enquanto pessoas originárias que sofremos o nosso apocalipse, vamos dar continuidade com o que sobrou, né? Com diferentes experiências, seja elas traumáticas, seja elas de memórias. Enfim, como é que a gente vai construir novos cenários, novos futuros infinitos por meio de quê? De várias ferramentas. Tanto no audiovisual, tanto na moda, tanto na animação, em várias ferramentas de comunicação, especialmente que falam dessas questões de construção de signos, né? Então, o futurismo indígena, ele traz esse lugar. E no Brasil, creio que nessa pesquisa, quem tem estado profundamente sou eu, assim, quanto pessoa indígena, falando sobre essas questões, trazendo, inclusive, a alta artesania conectada com o futurismo indígena, né? Como é que eu penso que nós podemos criar esse novo olhar, né? Com nossas artesanias, com as manualidades, com o tingimento natural, com as nossas tecnologias, algo bonito de se ver, algo atraente, algo que seja futurista de fato para as passarelas, também com uma forma de comunicação, para conectar, né, tanto os nossos antepassados, tanto os nossos avós, e tanto a minha geração e a próxima geração que está chegando. Então, quando eu falo do futurismo indígena, em especial amazônico, da Amazônia, eu trago essas mensagens todinhas no processo criativo e na apresentação dos meus desfiles. E tem algum aspecto, alguma característica desse futurismo indígena, assim, alguma marca dessa nova tendência que você criou? Então, né, as características maiores são esse lugar do futuro, né, que a gente imaginar como é que os povos indígenas estariam se caso os nossos territórios historicamente se eles não fossem invadidos, por exemplo, né? Imaginar isso, né? Como é que poderíamos ter, inclusive, dentro da minha pesquisa, no artigo que eu fiz dentro da minha pós, tem alguns questionamentos, né? Que um parente indígena, que eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele diz bem assim, como é que a Ilha das Tartarugas ela enfrentaria as crises climáticas se se nós não tivéssemos sofrido a colonização? Que Ilha da Tartaruga é o nome original do Canadá, né? Uhum. E como é que seria esse futuro, por exemplo, será que teria canoas voadoras, por exemplo, nesse futuro, se caso nós não tivéssemos sido atravessados por esse processo de violência da nossa história, né? Então, são essas características, né, desse campo imaginativo, desse campo imaginário, mas em compensação, no meu caso, trabalhar com moda é transformar isso de forma mais concreta possível, né, que sair em roupas e, enfim, em técnicas que são muito ancestrais e ao mesmo tempo muito contemporâneas, com uma linguagem muito assim ressignificada, podemos dizer. E se a gente parar pra pensar, né, Gabi, 5 anos é pouco tempo, assim. Você já alcançou várias coisas, várias conquistas aí ao longo dessa sua curta carreira, né? Eu queria que você elencasse pra gente, assim, algum dos momentos, assim, se você tivesse que traçar uma linha do tempo, assim, da sua carreira, quais foram os pontos, assim, que você considera pontos-chave? Uhum. É bem interessante, né, essa corrida, entre aspas, né, dos 5 anos dentro da moda, porque o que me ajudou muito, por incrível que pareça, a gerenciar minha carreira foi por ter feito graduação em administração de empresas, né? Então isso me ajudou muito a conectar com o meu talento, que é a minha pesquisa que eu tenho hoje, para poder gerir minha carreira que eu tenho hoje, fora as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me aconselharam para estar caminhando nesse lugar que eu tô hoje. E também uma coisa muito interessante durante esses 5 anos, o que mais me emocionou, assim, não foi nenhuma semana de moda nacional que eu participei, não foi nenhum congresso internacional que eu participei, foi eu ter feito meu primeiro desfile de moda lá em São Gabriel da Cachoeira. Em julho do ano passado, se não me engano. Como foi esse desfile? Conta. Esse desfile, ele foi super assim, de última hora, assim. A gente vai ter, a minha amiga Luciane, ela falou bem assim, a gente vai ter encontro de produtores, todos os indígenas, diferentes comunidades indígenas vão se juntar nesse encontro de produtores. Nós queríamos produzir um desfile, você topa? Vamos, então vou embora, assim. Aí
toda uma estrutura muito simples, assim, sabe? É uma passarela improvisada, os modelos sempre dispostos, muitas pessoas nos ajudando por trás da produção desse desfile. E eu me lembro, assim, durante o desfile, eles fizeram uma decoração com as folhas da palmeira do açaí, assim, né, dentro do processo da construção da passarela. E eu assistindo o meio dessas folhas, assim, do açaí, eu fiquei super emocionado, assim, de ver como é que eu consegui levar o meu trabalho não só para as pessoas lá de fora, mas para a minha própria comunidade. Por mais que eles não tivessem tido a experiência de assistir um desfile de Semana de Moda, lá eles estavam engajando, de todos os parentes que vinham da base, os parentes indígenas que moram na cidade, e também pessoas não indígenas que estavam como convidados nesse evento, assim, assistindo. Foi algo muito emocionante, de uma certa forma me tirou, assim, de uma alma, assim, de entender para onde que eu estava caminhando enquanto um designer de moda indígena, sabe? Um diretor criativo que está trazendo essas mensagens por meio das minhas criações, né? Uhum. Porque a ideia, né, é exatamente essa, é furar, né, a bolha, assim. Você tem que levar sua mensagem ao máximo, né, de pessoas que você conseguir. De você né, ter alcançado esse feito num período tão curto de tempo, assim, é bastante louvável. E principalmente o que ele falou, né, sobre levar para o lugar dele, para um lugar que você já esteja, você já morou lá, Sim, né? claro. Inclusive, eu queria saber que você fala português bem, mas você falou que também fala sua língua nativa. É qual mesmo? Tucano. Tucano. Demorou esse processo para você aprender o português e tal? Demorou muito. Inclusive, até os meus 17 anos, na minha Caraca. faculdade, foi, assim, um pesadelo à parte, porque... Tanto é que eu reencontrei no ano passado minha ex-professora da universidade, da faculdade, que Ela eu fiz e percebeu a tal. diferença? Ela percebeu a diferença hoje, como é que eu me comunico, né, por ver essa língua portuguesa. E ela falou bem assim, lembra-se do Rio quando eu te conheci? Você pensava na sua língua para poder traduzir em português, e isso agora é demorava natural. muito para você pegar uma sequência de uma conversa, né? E foi uma loucura isso, entende? Porque eu aprendi, eu falo tucano desde o início, assim, o meu território todo fala tucano, praticamente todo o Triângulo Tucano. E português pra gente era curso de inglês, sabe? Sinceramente fala em sala de aula, mas todo mundo lá fora fala tucano. Diferente, né? Então era uma língua meio estranha pra gente dentro do território. Aí quando a gente sai dele, a gente percebe a necessidade de se comunicar com o mundo por meio disso, né? Dessa outra língua que nós temos em nível nacional. E fora que eu passei por fono, né? Tive que passar por fono durante 6 meses, entender a língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela é oval, né? Enquanto a minha língua ela é linear, então ela é mais horizontal, né? Então teve todo um processo de conhecimento também da minha fala para poder, né, estar comunicando com vocês aqui, comunicando também em outros espaços que eu venho ocupando, assim. E hoje você ainda consegue ter esse momento de troca com a sua fala tucano, com seus familiares? Sim. Você ainda usa como essa parte? Sempre em casa, mesmo em São Gabriel é tucano, 100%, Aham. assim, eu ligando pra minha mãe, meu pai, meus Caraca. irmãos, é tucano. Não dá aquele tilt, assim, tipo, de você Dá. vai, pensa em tucano, hein? Mas eles Fala não português. falam português. Eles falam bem pouco, Aham. assim, é um português super, super básico mesmo de comunicação para poder comprar algumas coisas, ter acesso a algumas sim. coisas. Mas, assim, admito que quando eu volto para casa com meus pais, passo às vezes 30 dias, 20 Você dias. costuma passar férias por lá? Na verdade, eu passo umas férias, também trabalhando, porque acaba sendo que é onde eu crio minhas peças em São Gabriel da Cachoeira, também algumas peças das coleções. E demora uma semana para eu poder me readaptar à minha língua de novo, assim, até que meus pais me Entendi. corrigem, algumas coisas que às vezes eu confundo. Mas assim, na segunda semana já vou pegando já legal a língua, de novo eu vou retomando. Eu acho que essa é a beleza, essa é o desafio de a gente falar diferentes línguas também, sabe? É uma coisa bem interessante. Da sua família, só você que veio pra Manaus? Sim, eu tenho, na verdade, eu tenho mais 2 irmãos que moram aqui. Eu moro aqui também, mas eu sempre vivo nessa correria, às vezes eu vou visitá-los. Mas os meus pais mesmo moram em São Gabriel da Cachoeira, então somos muitos, né? Somos 8, então cada um tá em diferentes lugares, assim. Então, somente eu que tenho estado à frente de um empreendimento, assim, e é uma agenda muito corrida, admito, assim, às vezes até me sinto um pouco culpado, às vezes, devido a essa correria de não conseguir visitar. Mas os meus pais mesmo, meio que uma agenda própria de que todo ano eu preciso visitar pelo menos 3 vezes ao ano, assim, sabe? Então, eu sempre passo com os meus pais, porque, como bem disse, né, é como se, eu sempre falo, na verdade, é como se a gente tivesse uma relógio do tempo rodando e que eu preciso aprender o máximo que eu puder junto com eles
para não perder todos os nossos conhecimentos enquanto pessoas indígenas, sabe? Então é algo meio que Sim. delicado isso também. Entendi. E como funciona o teu dia a dia de produção, de criação? Como que você se divide? As suas Imagino que inspirações. seja muito ocupado também, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Olha, eu amo o que eu faço, assim, admito muito, assim, o que eu faço é algo meio que diferente, porque eu acho que eu vim para Manaus, Amazonas, num momento muito que eu tava começando a ganhar um auge em São Paulo, vim para cá para mudar porque não fazia sentido eu permanecer lá. E é um trabalho, assim, muito educativo, podemos dizer, junto com a minha equipe também, porque eu tenho uma costureira, uma assistente, uma modelista trabalhando junto comigo também, dentro do meu estúdio. Uhum. E é um processo, assim, que a gente vai experimentando, né? Para além também de estar dirigindo, eu também sei costurar. Então, faço testes de manipulação têxtil, com novos materiais. Então, a gente vai imaginando coisas que também estejam ligadas ao que? A biomimética, né? Que é a inspiração dos formatos que a natureza nos propõe. Então, isso também vem trabalhando bastante dentro do estúdio. E é um processo, assim, que está ligado tanto com a questão de testes de laboratório de criação, também tanto a questão de conceito mesmo das criações que a gente faz dentro do estúdio. Hoje, eu lanço só uma coleção anual, então é uma coisa que eu lanço sempre em dezembro, inclusive acho que ficou uma agenda também dentro da Seu do Estúdio que as pessoas esperam, na verdade, que eu lance em dezembro. Chega dezembro, a gente lança uma coleção, mas o trabalho ele sempre vem a partir de maio, a gente começa a fazer o trabalho de pesquisa. Eu vou, por exemplo, no ano passado eu fui para São Gabriel da Cachoeira, aí eu fui para Alto e Rio Negro em direção à Venezuela, aí eu fui para a Ilha de Cotijuba em agosto, lá em Belém do Pará. Então, várias viagens, assim, conectando, tirando dúvidas, porque querendo ou não, esse processo de criação, ela não é solitário para mim, particularmente, né? Ela é muito coletivo, é muito junção, trocando, e junta muitos pesquisadores também no processo do conceito dele, principalmente pesquisadores indígenas, realmente do campo da academia, das universidades, assim. E cada coleção, assim, ela tem uma quantidade específica de peça ou varia? Tem. Eu, logo no início, no meu primeiro desfile no Brasil Eco Fashion Week, apresentei 12 looks. Depois, na sétima edição, aumentou para 16. E já nessa última, que eu apresentei na Casa de Criadores, creio que foi... Ai, não me lembro agora, não sei se é 26 ou 36. Nossa. Quase 40 looks. Foi bem interessante, assim, a experiência que eu tive. E muitas das peças, assim, são peças que são muito conceituais, algumas comerciais também. E esse estúdio acaba tendo um acervo muito rico. E hoje é também muito interessante a gente falar sobre a questão da locação das peças. Então, as peças, depois do desfile do lançamento, vão circulando o Brasil todo, para as capas, para editoriais, para comerciais, assim, ela vai rodando. E eu prefiro hoje, assim, trabalhar uma coleção por ano, por justamente eu entender como marca de slow fashion, né? Então, não sou uma marca que está correndo sempre para lançar alguma coisa, mas é um trabalho muito lento, uma coisa que a gente recupera costuras embutidas. Então, trata de manualidade, que às vezes uma peça demora 15 dias para ser feita, por exemplo, fora a logística que vem, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, de Novo Airão, algumas peças vêm. O material que vem da Ilha de Cotijuba de Belém do Pará, que também solicitamos, é feito do zero, todo o tecido, todo o fio que a gente utiliza. E fora, dentro do estúdio também, que a gente prioriza pelos bons acabamentos, né? Inclusive, você falou dos materiais e vamos falar agora sobre sustentabilidade, tecnologia. Você utiliza uma técnica, né, da mandioca. Sim, exato. Como que funciona? Da onde que vem? Quem que produz? O que você já produziu a partir dela? Sim. A tecnologia Maniocolo, ela surgiu de 2021 para 2022, na qual eu estava lá de férias, assim, em Cusco, Peru. Inclusive, lá também tem macaxeira, que elas chamam de yuca, né? Então, aí eu fiquei observando a coloração que a pele da macaxeira, que a gente conhece aqui, né, tinha para poder gerar uma possível pigmentação. A partir disso, começou o processo de estudo, que se chama tecnologia Maniocolo, na qual nós utilizamos o resíduo da casca de mandioca para transformar em pigmento e tingimento nas nossas peças dentro do nosso estúdio. Hoje é uma tecnologia aplicada dentro do estúdio desde 2022, inclusive a coleção Mannequin, que foi lançada em 2022, no mesmo ano, ela foi a primeira coleção experimental piloto com essa tecnologia, e desde lá a gente vem aplicando
essa tecnologia dentro do estúdio, assim. Ela é uma tecnologia muito forte, assim, não no sentido de inovação só e diminuição de poluição dos corpos de rios, mas também porque ela está conectada com um sistema chamado Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, que é o SAT-RN, que é o Patrimônio Imaterial conforme o IFAM, que é do meu território do Alto Rio Negro. Então, que é uma tecnologia que está conectada com esse sistema que visa fortalecer também, porque querendo ou não, a segurança alimentar também está ligada nesse sistema, né? O tucum, que é uma fibra muito importante que eu utilizo também dentro da minha cadeia de criação, também está ligado com esse sistema. As cerâmicas que eu utilizo também estão ligadas com esse sistema. Então, é um sistema muito, muito grande, assim, envolvido assim, dentro desse processo. E ela vem chamando muita atenção, ela já ganhou alguns prêmios, inclusive de inovação no campo de processos. E é uma coisa também muito de mim, né? Que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de questionar, de pesquisar, de testar. Então, é uma tecnologia muito especial que eu criei, que eu pesquisei e que eu tenho muito orgulho dela, não por ela, nesse sentido da indústria da moda só, mas por todo o impacto que ela causa, assim, em nível cultural, em nível de segurança alimentar, enfim, em nível mesmo imaterial, podemos dizer. E outros artistas passaram a utilizá-la, sabe me dizer? Ou é uma coisa que é, tipo, exclusiva sua? Até o momento, ela é uma exclusiva da Seu Studio. É a única marca que utiliza essa tecnologia. No entanto, a gente está passando por um processo de pesquisa, inclusive, da possível escalonabilidade desse material para justamente disponibilizar para outros designers autorais, para as marcas que estão preocupadas com práticas sustentáveis, enfim, né, para outros lugares também que pensem, né, nessas tecnologias que estamos precisando para os dias atuais, né, que sejam regenerativos, biodegradáveis, enfim, que possam impactar uma cadeia produtiva também, né? Então, é um caminho Sem impactar recente. o meio ambiente, no caso. Exatamente, exatamente. É um caminho muito recente. Algumas pesquisas estão sendo feitas para justamente chegar a esse ponto de disponibilizar para outras marcas, outras empresas também. E qual é a tua atual coleção? Onde que ela foi lançada? Eu vi que teve a Casa dos Criadores. De criadores. De Criadores. Você era o único estilista amazonense indígena que estava lá? Exato. E é bem interessante, né, que Casa de Criadores foi minha estreia no ano passado, na edição 55. Levei a coleção, foi a maior coleção que eu apresentei até agora, inclusive. E foi interessante, né, quanto que é desafiador a gente criar aqui em Manaus, Amazonas. Tipo, tudo é feito aqui, costurado, tingido, de São Gabriel da Cachoeira vem pra cá, toda a produção é feita aqui. Imagine você ir com, sei lá, 5 malas com acessórios, com roupas, para você chegar lá, toda uma logística de trabalho. Cara, É trabalhoso, mas é tão gostoso da gente fazer esse processo, de contar nossas histórias a partir daqui, que eu, assim, fiquei muito feliz com a minha estreia na Casa de Criadores. Assim, a recepção da imprensa foi maravilhosa, assim. A recepção também das peças também foi muito legal. Tanto é que esse ano a gente teve a oportunidade de participar de várias revistas por meio da coleção. A coleção se chama Cartiridá, Fio da Vida, que é literalmente a fio da vida da minha língua, que fala sobre a questão de mudanças climáticas, sobre a questão do direito à memória e como a gente vai lidar com esses giros brutais do mundo, assim. Então, como é que essas tecnologias inovadoras, elas ajudam a segurar essas mudanças que estamos passando nos dias atuais, assim. E é uma coleção, na verdade, que eu até penso, assim, que ela foi um pouco simples para mim, porque como era a minha estreia e a minha grande vontade era mais mostrar para as pessoas que não viam, porque a Casa de Criadores ela tem um reconhecimento mais nacional, inclusive, mais do que a Brasil Eco, então ela tem um alcance maior de público. E eu pude mostrar as minhas técnicas, né? Que é o TEA, tecido emborrachado da Amazônia, fibra de tucum, tecnologia maniocolo, alta artesania, manipulação têxtil. Então, são técnicas que eu pude apresentar e reforçar essas técnicas para o público. Mas, nesse ano, 5 anos, dezembro está chegando, então a gente vai caminhar em outro lugar mais desafiadora do que essa que lançamos agora nessa última coleção. E você pode dar algum spoiler, assim, pra gente? Ou ainda tá muito cedo? Estamos em abril ainda, você estamos falou pensando em maio, dezembro. Sim. ele com tudo na cabeça já, não revela Sim, nada. mas é isso. Eu acho que a gente vai levar um outro patamar, eu acho, das coleções que eu venho lançando, não só na questão dos testes de materiais, de modelagem, mas também no próprio show mesmo, podemos dizer, do fashion show, né? Do desfile mesmo, trazer algo muito mais, um pouco mais grandioso, assim, contando mais sobre o meu território, eu acho. Um pouco a mais, tanto materiais, tanto no conceito, tanto na iluminação, talvez. A gente vai ter algumas pequenas surpresas que a gente tem se reunido nessa semana,
para começar a startar esse projeto que está chegando em dezembro, assim. E eu estou muito feliz, eu acho que pelo tempo que eu venho trabalhando, 5 anos, eu vou poder mostrar um pouco mais aonde eu possa chegar enquanto diretor criativo, enquanto designer de moda também, e mostrar mesmo a nossa arte daqui, né, enquanto amazonenses, enquanto Amazonas, o quão que a gente é potente né, a partir daqui, a partir das nossas próprias tecnologias. Então, acho que vai ser um bom momento de mostrar algo inovador, algo, sei lá, algo meio fora do comum, podemos dizer. Eu amo uma peça que eu acho que imita um coração. É um coração? É um pulmão. É um pulmão? Cara, Uhum. aquela peça eu dei uma olhada assim, ela é linda. E eu já vi que ela tava no teu último desfile, eu acho. Estava. Mas também já esteve em outros lugares, né? Exato. Ela é muito bonita. Ela é feita de quê? Ela é feita de tucum e tingimento natural com crajiru, que é uma planta medicinal, né? Que a gente tem bastante, de várias casas, de vários amazônidas, inclusive. E essa peça, ela foi lançada em 2020, na verdade, na coleção Amonomian, mas ela foi reforçada agora nessa última coleção, na Semana de Moda também. Ela foi lançada, inclusive, em 2023, na qual a gente teve várias queimadas, a gente viveu aquele caos aqui em Manaus, né? Então, estava aqui, inclusive, nesse período. E reforçar um pouquinho da pandemia, tudo que a gente passou, né? Da questão do respirar mesmo, entende? E é uma peça tão icônica que ela permaneceu dentro do estúdio, assim. Transformamos ela em t-shirt, camiseta, inclusive. Aí, então, é um trabalho, assim, como é que eu acho que foi um teste maior para mim também, como é que eu posso transformar uma peça conceitual tão potente de mensagem que ela trouxe para algo comercial também, quando eu trouxe o t-shirt, né? Então acho que é muito importante da gente falar também da moda desse lugar mais pezinho no chão, sabe? Tipo, a gente fala de desfiles, a gente fala de glamour, de capa de revista, peças conceituais, mas no final de tudo, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pagar um aluguel, todo mundo tem contas para pagar. Então, acho que também tem esse lugar da gente falar da moda no lugar realmente de um impacto socioeconômico, sabe? Eu venho trabalhando bastante nesse sentido aqui em Manaus também. E tem sido assim, e esse pulmão, muita gente olha e lembra do Seu do Rio, da Seu do Rio Estúdio. Então, ela tem se tornado, ela viralizou de uma certa forma, assim, e continua até agora, né? Então, é uma peça que eu tenho muito orgulho de ter criado, e junto com a artesã, inclusive, Janete Martins, que trabalhou comigo dentro desse processo de criação. Mostra um pouco, né, do que a gente pode fazer enquanto pessoas que moramos aqui nessa região, né? Então, com tudo que é nosso, né? Não é de longe, né? Crajiru, que é uma planta tão medicinal, tão tintória, né? E pra gente, por exemplo, da Alto Rio Negro, é utilizada para poder tirar o pó de pintura para poder fazer os grafismos durante cerimônias. Então, para além de ser também uma planta muito feminina e muito significativa também, ela acaba tendo esse um pouco também de apelo dentro dos processos criativos. Inclusive, eu uso em diferentes peças para atingir, né? E tudo mais. E eu achei interessante você falar dessa questão de pegar uma peça da sua coleção e trazer para um lado mais comercial, porque é interessante até do ponto de vista do consumidor. Muita gente olha suas peças e fala, caraca, que foda. Mas, gente, onde é que eu vou usar isso aqui no meu dia a dia, entendeu? Exato. Então, tipo, de trazer um pouco pra nossa realidade. Às vezes a gente quer ter um pouquinho ali do artista com a gente, mas não se encaixa, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Esse é o pensamento, né? Porque o t-shirt ela veio nesse sentido. É claro, né? Como a gente fala, a gente trabalha com locação, a gente também trabalha roupa com peça submedida, outros serviços também. Mas é isso, pensar no comercial também, pensar nessa utilidade, na usabilidade, né? Pro dia a dia. E você trabalha, você falou que você trabalha sob encomenda, certo? Uhum. Então, assim, você atende, por exemplo, a pedidos. Eu sou seu cliente, se assim, tem uma ideia. Olha, tudo aí na tua identidade, mas eu quero, sei lá, tipo, isso e aquilo, e você constrói com base nas suas técnicas, nos seus materiais, na sua identidade como artista? Isso, dentro do estúdio, que a gente inclusive vai abrir agora nesse mês, a gente atende por agendamento. Você pode ir lá, levar a sua ideia, a gente pode discutir, mas desde que algumas técnicas nossas possam ser implantadas dentro do seu projeto, conforme a nossa linguagem e tudo mais, né? Tem algumas coisas que a gente não trabalha, por exemplo, vestidos tradicionais de noivas. Então, o que a gente faz? O que você admira de técnicas dentro do nosso estúdio, dentro do nosso trabalho? A gente vai se adaptando conforme a sua necessidade, mas se a gente achar, por exemplo, que não faz muito sentido pra gente, a gente direciona também para outros parceiros, outros designers que também moram aqui em Manaus. Eu acho que eu penso muito nisso, assim, sabe? Como é que a gente vai respeitar a nossa linguagem enquanto artista, enquanto designer também,
e como a gente pode também viver em coletividade. Se eu não sei Sim. fazer na minha técnica, então eu direciono para outro designer que saiba fazer também. Mas no estúdio a gente atende, a gente faz um processo de imersão, conta a história das peças. É uma coisa muito legal que eu gosto muito de fazer. Não é só de ir lá visitar, né? Você Uhum. tipo, rola toda uma apresentação, uma Rola, imersão rola. na história da marca, no caso. Uhum, exatamente. E Sidorri, assim, é uma coisa que nós já até discutimos, eu acho que quando a Danilo e quando nós recebemos aquelas duas estilistas, Lembro. da gente falou da questão do momento da arte indígena, assim, como um todo, e não só no âmbito nacional, mas no âmbito mundial. De uns tempos para cá, despertou-se esse interesse, essa vontade, né? Uhum. Então, muita gente de todas as partes do mundo querendo um pouco da cultura indígena. E nós sabemos que tem artistas, né, que veem com bons olhos, né, essa querência. E tem artistas que já, né, são um pouco mais receosos, mais cautelosos com relação a esse boom que tem tido a cena artística indígena de uns anos para cá. Como é que você se sente com relação a isso? Eu acho muito importante a gente ter esse bom senso e senso crítico também quando a gente fala especialmente de arte, né? Como, até que ponto que algo que é sagrado de fato e deixar de lado. Pelo menos eu tenho essa sensibilidade dentro de mim, entende? O que é sagrado, eu vou deixar para o meu povo, para minha comunidade. O que é acessível, pode ser acessível para um público externo, eles vão ter. Porque isso se chama costume também. No costume é o lugar a gente fala dentro da tradição e costume, né? Tradição é um lugar quando há guardiões, né, que dizem, que fazem curadoria, que diz quem pode ter acesso ou não. Ou seja, o rito de passagem, né, por exemplo, se a pessoa pode ter acesso a uma flauta, enfim, algum acessório, alguma coisa sagrada. Mas no momento que você começa a banalizar esse sagrado, se tornando uma coisa, enfim, apenas para um lugar comercial por comercial, esse é um lado muito perigoso que a gente precisa ter, não só no sentido dessa senso crítico, mas também tem uma responsabilidade coletiva, né? Então, acho que falar da questão indígena, falar da moda indígena, tem que partir desse princípio. Por exemplo, aqui com vocês conversando, eu estou falando do Alto Rio Negro, estou falando de onde vivem 24 povos, 18 línguas, culturas vivas lá. No momento que eu não falo só sobre mim, eu posso até falar um pouco sobre mim, mas eu também, de uma certa forma, vou afetar a eles também, seja de forma positiva ou negativa também. Então, essa sensibilidade precisa ter, né? É importante a gente falar dessa ascensão das culturas indígenas, de pessoas indígenas ocupando esse espaço, que aconteceu de uma certa forma muito tardia também, né? Sim. Especialmente aqui no Amazonas, em nível nacional. E, por incrível que pareça, esse movimento veio do Sudeste para o Amazonas, para o Norte, sendo que o Norte, Amazonas, Sim. é um estado mais indígena do Brasil, assim, sabe? Então, um evento que vem acontecendo, acho que não faz nem 10 anos, 6 anos, se for 5 anos, é muito, assim, desse movimento da gente voltar às nossas raízes, orgulhar dos nossos antepassados e não ter vergonha. E é o processo também de cura, né, de tudo que a gente passou de violência e também um processo, assim, de não utilizar, né, também esses espaços de forma muito banalizada, eu penso assim, sabe? Então, é uma responsabilidade coletiva, a ascensão dos povos indígenas é necessário, uma reparação histórica, mas ao mesmo tempo também o bom senso ela precisa estar acima dessas questões, sabe? Eu penso bastante porque pelo menos até onde eu compreendo enquanto pessoa indígena, tudo que somos, até em muitas das vezes é coletivo. É coletivo. E você acha que entra aí também aquela questão da preservação da memória, querendo ou não, vocês estão construindo materiais, vocês estão construindo uma nova história para os povos de vocês, que de certa forma vai ficar preservada, mesmo que em uma imagem ou em uma peça de roupa, num tecido. Eu penso muito nisso quando eu comecei a pensar a moda nessa perspectiva do imaterial, né? Que a gente fala, o direito à memória, né? Quantos indígenas hoje vocês, por exemplo, conhecem quem foi presidente ou quem lutou algum movimento? Em qual momento da história, da aula de história, no ensino fundamental, no ensino Foi médio, a gente teve citado isso, né? estudos, por exemplo, de algum indígena importante e até um certo ponto, inclusive até o próprio Juricaba, ele não é tão bem contado nesse processo da história, que a gente tem rua, inclusive, com esse nome, bairro, conjunto com esse nome. Então, o direito à memória, ele vem nesse lugar, né? Então, é da gente criar mesmo esse espaço, co-criar esse espaço para que a minha geração e as próximas gerações possam ter acesso a esses materiais
e de uma certa forma manter isso, né? E com outras ferramentas já, porque antes a nossa força maior de transmissão de conhecimento era a oralidade, isso que a gente está fazendo agora, né? Mas no momento que corta-se essa oralidade, vem o quê, né? A escrita, vem o visual, a gravação, vem o lugar da criação de signos, vem a arte, né? Que pode, uma ferramenta também próxima de ilustração de tudo que é memória nossa. Então, a partir disso, a gente vai acompanhando o que a gente chama de espírito do tempo, né? Então, a gente vai acompanhando esse espírito do tempo, construindo esses signos, esses espaços, para tentar criar esse espaço de memória. E realmente é um desafio e realmente é necessário para o momento que estamos vivenciando. Infelizmente, chegou, né? Inclusive, essa próxima coleção, outros projetos, não sei, entre aspas, já abrindo um pouquinho, vai falar um pouco disso, sabe? Como é que nos anos onde, quando os antropólogos, quando os padres foram para terras indígenas, eles literalmente eles decretaram o nosso apocalipse, mas estou aqui em 2020 falando com vocês da minha história, falando da minha língua, da minha cultura aqui, entende? Como é que, ao mesmo tempo que a gente vê no livro de história de forma muito... Nosso coração aperta, ao mesmo tempo aqui a gente está aqui continuando em pleno 2025, contando nossas histórias, assim, sabe? E Sidorri, assim, ao longo da sua carreira, você tem alguma peça que seja, que tenha que você, por causa você tem um carinho especial, que seja um pouco mais especial, assim, pra você? Olha, Que tipo, Sidorri, você pode escolher uma peça pra me mostrar, e você automaticamente vai nela, assim, porque ela tem um sim, peso diferente das outras. eu acho que foi o Vestido Alvo de Cobra. É uma peça 100% Tucum, e também com o primeiro teste que eu fiz com a tecnologia Maniocolo, onde 15 mulheres trabalharam nesse vestido, especialmente do Açaí, Associação das Artesãs Indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Foi uma peça muito desafiadora, porque nem elas mesmas acreditavam que poderiam conseguir fazer aquele vestido, com ponta específica que estica, inclusive hoje, ela adapta em diferentes corpos, inclusive, porque ela parece que incorpora no corpo de uma tal forma que ela vai criando forma independente do corpo da pessoa que vai vestir. E para mostrar, né, as possibilidades, nossas manualidades, demorou muito fazer essa peça mesmo, porque era ponto a ponto, Caraca. era novelo por novelo sendo Ele é aplicado. longo? Ele Não, é bicho. longo, ele é longo. E ele é um pouco pesado também, assim. Então tem uma gramatura um pouco maior. E é um trabalho que eu fiz coletivo. Acho que é muito importante da gente rememorar isso. O quanto que a gente faz dentro da moda, apesar de eu ser do Restúdio, estar na capa de revista na Semana de Moda, mas quantas pessoas estão comigo trabalhando por trás, Né? acreditando no que eu estou fazendo, acreditando no que eu estou levando para as passarelas. Acho que essa peça representa bastante isso, sabe? Foram 15 mulheres, cada uma fazendo um novelo, enchendo o novelo, tingindo junto comigo para poder fazer essa peça, sabe? Um trabalho muito importante e comunitário. Acho que essa peça é muito especial para mim. Inclusive, até teve uma exposição agora no Itaú Cultural, Legal. no Costura dos Afetos, alguma coisa assim. Artista de Que Vestir, legal. Costura dos Afetos. Ficou 2 ou 3 meses em exposição em São Paulo. Legal. E como que você acha que essa sua arte e a arte indígena no geral pode ser mais valorizada, mais reconhecida? Nós, enquanto brasileiros, assim, ou do Brasil inteiro, assim, nós passamos por essa situação muito difícil, assim, do que é realmente design, o que é artesanato, o que é arte. E esses questionamentos nos colocam no lugar da não valorização da nossa própria arte, né? Da nossa própria cultura. E o dos povos indígenas não é muito diferente, né? Então, nesse lugar da valorização. Por exemplo, uma cestaria feita de arumã, uma peça feita de tucum, né? Uma peça feita de cipó, por exemplo. Hoje, felizmente, a gente consegue ver decoração dentro de restaurantes, a gente vê numa peixaria, a gente consegue ver dentro de um casamento, uma cestaria, trazendo para essa realidade da construção do que é nosso, né? Debruçando em cima delas. E é uma coisa de educação mesmo, reeducação, de compreender os processos, da onde vem o material, por que a gente precisa ter na nossa casa, né? Um vaso com cipó, com uma planta da Amazônia. Como é que a gente vai apropriar desses signos para mostrar, né, nossas origens, né? Eu acho que a partir do momento que compreender que as tecnologias originárias são tão quanto importante uma marca de luxo de uma holding da vida da semana de moda de alta costura, a gente vai ter pelo menos uma pequena parcela
do que é valorizar, do que é se orgulhar do que a gente tem. Então, acho que é um processo muito realmente de sensibilização. Eu acredito muito nisso, tem gente que não acredita, porque eu tenho lá esse lado também muito de educador, né? De conversar, isso aqui funciona assim, foi feito assim, esse material é assim, foi manejado dessa forma, quando para chegar até aqui. Olhar para Então, além do produto, né? Então, Para para além do produto. Então, esse processo de reeducação do cliente é muito necessário para que a gente possa chegar, pelo menos, próximo desse lugar da valorização de fato. Assim. Bora falar sobre os projetos futuros. Eu sei que não dá para falar ainda sobre a coleção. Mas sabemos que vem aí em dezembro. E a gente quer saber também sobre os próximos passos. Eu sei que você vai estar no dia 26 no Amazon Poranga Fashion, né? Verdade, Com a sim. sua coleção. E o que mais tem para revelar pra gente? Abril eu vou ter agora esse desfile, que é do projeto Amazonas Futuro Criativo, da Amazon Poranga Fashion, na qual a gente vai apresentar as atividades que fizemos o ano todo em 2024, relatórios, indicadores. E eu vou falar um pouco também do meu trabalho que eu venho fazendo dentro da Seu do Estúdio, as inovações, as características, o impacto que ela vem causando no ecossistema da economia criativa aqui do nosso estado. E também, aí vai ter o desfile, né? Vai ser o desfile da última coleção que eu lancei em dezembro. Possivelmente, acho que tem grande chance de ser o único desfile que eu vou ter aqui em Manaus, porque como tá chegando um projeto um pouco maior, vou ter que me dedicar mais nesse novo projeto. Mas eu vou estar participando de outros eventos também, como a Monegrin, por exemplo, em Fortaleza, Ceará. Vou estar participando do Rio to See, que é um grande evento de economia criativa, que acontece vários painéis, inclusive no Rio de Janeiro. Vou estar indo para o Rio de Janeiro. E outras consultorias também que eu faço em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, que vou estar trabalhando com o povo indígena Matiz e também com o projeto do Icabem, do meu amigo. Então, essa circularização que eu vou estar fazendo nesse período, pelo menos até junho, por aí, para a gente começar a pensar de movimento para dezembro. E é bem legal, né? Eu gosto muito dessa loucura, assim. Sou um sagitariano, então, assim. Ai, meu sonho é ser sagitário, uma hora sabia? eu tô lá no interior do Amazonas, sabe? Com o povo, com meu parente lá trabalhando lá. Uma hora eu tô lá no Rio falando de painéis. Uma hora eu tô aqui em Manaus. Uma hora, inclusive, Ceará, né? Fortaleza, Ceará é a primeira vez que eu vou pro Nordeste. Legal. Então vai ser uma experiência legal de falar também que o Monegrin, que é um evento de design de pessoas pretas e indígenas dentro do centro de estudo de design que se chama CUIA, acho que é da Universidade Federal do Ceará, que eu vou estar contribuindo também com o meu trabalho que tenho feito dentro da moda. Então a gente percebe que Seu do Rio vai ser um ano bem ocupado. muito importante pra gente, pra moda amazonense, moda indígena. E foi incrível conversar com você, eu gostei muito. Eu vou ter oportunidade de ir no desfile no dia 26, eu já tô ansiosa. Descobri que é o possivelmente o único aqui, né? Então eu me sinto privilegiada. Muito bom falar com você, as portas estão sempre abertas. Comunica pra gente quando tiver a nova coleção, pra gente lançar uma matéria bem bonita. E também deixar, se você já deixou seus canais oficiais, claro, para quem quiser procurar o seu trabalho, quem quiser, né, quem sabe adquirir uma das suas peças, conhecer o seu estúdio. Então você pode olhar para aquela câmerazinha ali e dar o seu recado. Tá, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês, né, pelo convite, por estar aqui nesse espaço, contando um pouco da minha história, contando a potência que somos, né, enquanto pessoas amazonenses desse estado tão rico, né, tanto pessoas indígenas, não indígenas, a gente carrega essa herança, né, ancestral dentro das tecnologias, dentro do design. E para quem quer conhecer mais sobre mim, né, vocês podem seguir o Instagram @seudorri e também a marca @seudorristudio, ou conhecer mais no site oficial www.seudorri.com, que vocês vão ter históricos sobre a marca, as coleções anteriores que foram lançadas até o momento. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Seu do Rio, por ter topado participar desse nosso bate-papo. Foi uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E é isso, Gabi. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.